cultivar a integridade, seja fiel um pouco. Seja fiel nas pequenas responsabilidades. Não despreze os pequenos começos. Talvez Deus tenha te dado aqui uma responsabilidade pequena. Leva isso a sério. Isso vai construir caráter na sua vida. Eu gostaria de ler aqui um texto com vocês, né? Senti de compartilhar essa palavra. Mateus 15, de 21 a 28. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Pô, só de ser endemoniada já é um negócio horrível, né? Agora, horrivelmente endemoniada, a situação estava feia. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela, e adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Bom, esse é um episódio muito interessante, não é? Eu costumo dizer, né, como foi dito aqui, nós somos não só o templo onde Deus habita, mas nós somos um templo em construção, muitas vezes em reforma, não é? Eu gosto muito desse conceito da reforma. Eu sempre digo que nós precisamos muito mais do que uma transformação. Se fala muito na transformação da nação, na transformação da sociedade, mas eu gosto mais do conceito de transfundação. Transformar é você mudar a forma, mas transfundar fala de uma mudança de fundamento, de alicerces. O salmista fala: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então a questão não é só que nós fazemos a obra de Deus, mas nós somos a obra de Deus. Nós estamos em construção, nós estamos em reforma. Quando a gente olha para esse texto, não é? A gente vê um quadro familiar interessante. Primeira coisa, lógico, que ressalta aqui é a situação dessa menina, que pode significar muita coisa na nossa realidade. A gente não sabe a idade dela, talvez fosse uma criança, uma jovenzinha, mas com uma situação terrível, dramática. Um quadro realmente de exploração demoníaca, literalmente falando, não é? A Bíblia deixa claro, não é que essa menina tinha um problema psicológico, emocional, não, ela estava miseravelmente endemoniada. A gente também observa aqui uma mãe desesperada, procurando ajuda. Bom, o que não aparece nesse texto, a gente não sabe bem, mas o que não aparece aqui, ou quem não aparece aqui, é um pai. Não havia um pai. Normalmente, as forças malignas se infiltram exatamente por esses espaços que os nossos pais deveriam ter ocupado nas nossas vidas, mas por algum motivo eles não ocuparam. E muitas vezes nós pensamos que a solução dos problemas, ou a principal solução dos nossos problemas e conflitos,
elas estão fora de nós, mas nós vamos perceber que, de repente, as principais respostas estão dentro de nós mesmos. E para isso nós temos que discernir o tratamento de Deus, as provas de Deus, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você. Então, só me permita conectar essa situação aí de Mateus 15, com um texto que Tiago fala, Tiago 4, versículos 6 e 7, quando ele diz assim: todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes, sujeitai-vos, pois a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então veja bem que Tiago fala sobre um necessário processo de sujeição a Deus, que precede esse confronto com as forças demoníacas. Na verdade, honestamente falando, os demônios são colaterais. Demônio só é a febre, não é o problema. Esse não é o problema. O problema são as desordens, algumas descompensações que estão dentro de nós, algumas estruturas que adoeceram, e principalmente a nossa indisponibilidade de sermos tratados e trabalhados por Deus. Existe um princípio muito poderoso, né? A Bíblia fala assim: o orgulho precede a destruição, a altivez de espírito a queda. Você pode observar que quando você tem um quadro realmente de destruição, como a gente observa aqui, né? Um quadro de terrível destruição, uma família sendo destruída, uma jovem sendo miseravelmente destruída, espiritualmente falando. Então, normalmente, essas estruturas de orgulho, essa indisponibilidade de sermos tratados, trabalhados por Deus, sempre é muito evidente, não é? Então, só colocando uma base, eu gostaria de especificar 4 princípios que são evidenciados por Tiago e que constroem uma sequência muito importante num quadro assim de conflito espiritual. A gente está lidando com conflitos espirituais, não é? Primeira coisa que ele diz aí nesse texto, não é? A gente pode tirar essa conclusão: antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos, não é? É o que ele está dizendo. Todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. O maior problema de Deus não são os demônios, né? Aliás, Deus não tem problema com os demônios, nós temos, né? Porque os demônios têm que bater muita continência para ele. Então o maior problema de Deus é a nossa indisponibilidade de sermos tratados, trabalhados, de nos demovermos de algumas estruturas de autossabotagem, eu diria assim, não é? Então, muitas vezes nós nos vemos em realidades como essa dessa mulher. Você está lutando com um problema, inclusive, de certa forma assim, aparentemente maligno, demoníaco, não é? Ataques terríveis, ataque às nossas famílias, casamento, vida financeira. Você está enfrentando uma coisa que você vê, puxa vida, né? Isso é demoníaco demais, e a gente começa a repreender, usar todos os nossos chavões evangélicos, está amarrado, eu expulso, eu quebro. Só que quanto mais você ora, pior fica. Sabe por quê? Porque o problema não são os demônios. O problema é Deus, que está com a mão dele no nosso peito, nos parando, nos resistindo. Porque Deus resiste aos soberbos. E nós vamos ver que isso pode ser uma coisa muito sutil. E honestamente eu digo isso, assim, muito baseado na minha autobiografia, né? Então, antes de Deus resistir ao diabo, a Bíblia deixa claro que ele vai resistir aos soberbos,
Ele vai lidar com aqueles aspectos endurecidos do nosso coração, vai confrontar nossa soberba, nossa independência, nossa justiça própria, todo julgamento frívolo que vem do nosso orgulho ferido, ele vai confrontar. Segunda conclusão que a gente tira aí desse texto, é que Deus dá graça aos humildes. Isso é um princípio poderoso. Depois de resistir aos soberbos, Deus honra os humildes. É importante entender que graça e orgulho são coisas que não se misturam. O favor de Deus, a abundância do seu reino estão ligados com um coração purificado da arrogância, do orgulho. Muitos estados crônicos, situações crônicas de desgraça pessoal, familiar, ministerial, são respaldados por esquemas de orgulho. A humildade é essa chave que abre a porta da graça. Tudo que peca contra a humildade nos conduz a uma vida estéril, desfavorável. Aliás, o poder do pecado se aloja exatamente nessas estruturas de orgulho. Quando você vê uma pessoa que para ela é muito difícil vencer uma estrutura de pecado, tem pessoas que falam assim, isso é maior do que eu não consigo deixar esse problema, não consigo deixar pornografia, masturbação, não consigo deixar. Quando você vê uma situação como essa, gente, isso é sinal que tem muito orgulho, porque Deus dá graça aos humildes. E a graça é o poder manifesto de Deus para que nós tenhamos uma vida acima do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça de Deus. Graça vem de uma postura de humildade, de flexibilidade. Quando estamos disponíveis às mudanças que Deus quer fazer. Também ele fala aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então esse é o processo onde Deus começa a trabalhar profundamente na nossa alma. Então essa capacidade de enfrentar com humildade as provas de Deus, nos relacionarmos com o tratamento de Deus. É aí que Deus começa a colocar algumas chaves mestras nas nossas mãos, e nós começamos a destrancar muitas cadeias, romper muitos limites, muitas barreiras. Teoricamente, eu sei que isso pode parecer ser fácil, mas na prática não é. De repente, lidar, algumas mudanças, elas exigem isso, algumas provas que muitas vezes nós não compreendemos. Você passar por situações que você jamais imaginaria que você fosse passar na vida, não é? Fala, Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Às vezes eu me coloco no lugar dessa mulher. Deus, por que isso está acontecendo com meu filho, com a minha filha, com a minha família, com o meu... Por que isso está acontecendo? Não é? É interessante como muitas vezes a gente não consegue perceber algumas durezas que estão dentro de nós, algumas inflexibilidades que estão dentro de nós. E por fim, então ele fala assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse processo onde nós realmente nos sujeitamos a Deus, e sujeitar a Deus é muito mais do que você verbalizar isso no louvor, né? O David Keelan, ele sempre fala que é uma frase um pouco forte, mas ele fala assim, os crentes não contam mentiras, eles cantam mentiras. Porque muitas vezes a gente expressa uma sujeição que é só de boca para fora. Na hora que realmente Deus fala para a gente descer na casa do oleiro, né? De repente o barro endurece. Mas quando nós nos sujeitamos a Deus, isso constrói uma plataforma de autoridade através da qual nós vamos resistir ao diabo e realmente ele não vai ter outra alternativa senão fugir. Agora, em contrapartida, quando nós não discernimos as provas de Deus, sabe o que muitas vezes acontece? Eu trabalho muito com aconselhamento, é o que a gente vê acontecendo. Ao invés do diabo fugir, a pessoa que foge.
abandona casamento, abandona a igreja, todo ferido, falando mal do pastor, mal daquele, culpando todo mundo, se colocando como vítima de todos, não é? E isso realmente é uma derrota trágica. Mas à medida que nós nos humilhamos, que nós nos sujeitamos à correção divina, a Bíblia fala que aquele que ama a correção está no caminho da vida. Então, quando nós somos corrigíveis, uma pessoa irrepreensível, gente, não é uma pessoa que não comete erros, porque todos nós cometemos erros, mas uma pessoa irrepreensível é alguém que sabe dar marcha ré, que sabe reconhecer os seus erros, que se quebranta. E é dessa forma que realmente nós desestruturamos toda ação demoníaca. Lógico, quando Tiago fala sobre resistir ao diabo, isso pode significar um tempo, um processo na nossa vida, onde nós vamos guerrear através da humilhação. Para Jesus foram 40 dias no deserto, Daniel 21 dias de jejum, orando, intercedendo. Então, muitas vezes vai ser necessário uma resistência moral para prevalecermos nesses processos, onde realmente o nosso maior ganho é a nossa transformação. Eu, honestamente, já tinha lido esse texto aqui muitas vezes, de Mateus 15, a filha da mulher sirofenícia. E, honestamente, eu não consegui entender algumas coisas aqui. Uma vez eu vi até um comentário de um pregador, ele conseguiu achar 7 erros, já viu aquele joguinho dos 7 erros? O cara achou 7 erros na ética pastoral de Jesus, não é? Principalmente quando Jesus se dirige a essa mulher, tratando ela como cachorrinho. Não é bom cães, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cães. Rapaz, que pastor que faz um negócio desse, né, com ovelha? Não é? Já era o motivo para a pessoa nunca mais voltar na igreja. Mas é muito interessante o que vai acontecendo aqui. Algumas coisas, né, quando eu li esse texto, me parecia absurdo, não é? Como eu disse, nós temos a tendência de pensar que a solução dos nossos problemas está fora de nós. E nessa época, muitos anos atrás, eu estava passando por uma situação bem difícil, porque liderança, isso faz parte do nosso desenvolvimento na liderança. Você investe em pessoas, você abre portas para as pessoas, você projeta as pessoas, porque liderar é isso, é você ajudar alguém a ir mais longe do que você foi. Só que de repente você percebe que aquelas pessoas que você mais investiu estão puxando o seu tapete. Eu não sei se você já passou por isso. De repente você está sendo boicotado, você vai ver, puxa vida, você nem entende o porquê. E eu estava passando uma situação assim, não é? E aquilo, rapaz, quando me vi assim, eu não sou muito aquele cara de ficar igual Jó, pegar o caco de telha, ficar raspando as feridas, eu não tenho muito essa tendência, mas eu estava ficando meio assim, e indignado. Deus, mas por que isso? Olha que absurdo, o que esse cara está fazendo e tal, e não sei o que. Aí de repente estou orando, inclusive estava meditando nesse texto, e de repente eu ouvi Deus falar comigo: Cote, o problema não é essa pessoa, não. O problema é você. O problema é você. Isso que está acontecendo aí só é o efeito colateral da sua arrogância. Você vem sendo arrogante. Você não está deixando eu tratar de algumas coisas aí. Eu falei: Senhor, eu podia ter ido dormir sem essa. E aqui eu comecei a entender esse discernimento que eu quero compartilhar com você. Veja bem, sondando meu coração, analisando
meus próprios problemas. Eu tenho conseguido desvendar uma tendência viciante que muitos de nós temos, não é? Eu prefiro falar de mim, né? Que se baseia exatamente nesse tal do orgulho ferido. A raiz de 90% dos nossos maiores problemas e conflitos é uma coisa só: orgulho. E foi interessante que eu comecei a ter assim uma percepção, uma visibilidade da sutileza do orgulho que eu nunca tinha tido antes. E como isso nos atrapalha. Como isso nos atrapalha. E honestamente, assim, muitas áreas, como trabalho muito com aconselhamento, muitas áreas a gente vai fazendo uma pesquisa informal, mas conflito conjugal, por exemplo, 90%, a hora que você vai ver, é uma disputa de orgulho. Um tentando querer responsabilizar o outro pelo insucesso do relacionamento. O dia que ele mudar, o dia que ela mudar. É o orgulho fazendo o seu estardalhaço. O pior, como alguém já disse, que quem tem orgulho não sabe que tem. Alguém já disse que orgulho é como um mau hálito. Quem tem não sabe que tem. O cara está com aquele bafo lá, mas não sabe que tem. E aí que nós começamos a perder algumas guerras. Foi o que estava acontecendo aqui, nessa situação, que nós vamos ver. Então vem esse clamor, quando essa mulher fala assim: minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu sei que para muitos de nós é fácil rotular um filho de rebelde, mas muitas vezes não é que aquele filho é rebelde, só é o resultado de um sistema familiar disfuncional. A gente tem que olhar para o sistema familiar todo. Então, era uma situação terrível, não é? Como eu disse, essa filha pode significar também áreas extremamente importantes da nossa vida, que estão aprisionadas em alguns quadros crônicos de destruição. Não é muito difícil a gente mapear a nossa vida, bem como a nossa família. Às vezes os sintomas são evidentes, denunciam realidades que precisam de ser realmente mudadas. Alguns estão com relacionamento conjugal problematizado, outros a vida financeira, outros o temperamento, vida sentimental, assim por diante, não é? Mas se tem algo que realmente chama muito a minha atenção aqui, foi o discernimento de Jesus. O discernimento que ele teve, porque ele exerce um discernimento surpreendente. Ele conseguiu provocar na vida dessa mulher uma atitude que produziu por si mesma a libertação que ela tanto clamava. Agora, veja bem, será que Jesus não poderia simplesmente ter expulsado aquele demônio e pronto? Sim ou não? Nós vamos ver que foi um processo meio doloroso, mas Jesus não poderia, com uma única palavra, ter ordenado aquele demônio para ele ir embora e pronto. Muitos de nós gostaríamos que fosse assim conosco, sim ou não? Quantos aqui gostariam que Deus pudesse resolver todos os seus problemas financeiros no estalar de dedos? Amém, né? Seus problemas sentimentais, seus problemas conjugais, num estalar de dedos. Gostaríamos, não é? Mas eu preciso te dizer algo. O caminho para algumas libertações envolve passarmos por provas duríssimas. Eu sei que é difícil dar um amém para isso.
Mas essa é a realidade. Precisamos de passar por algumas provas duríssimas, porque Deus está lidando com estruturas que estão dentro de nós. Ao sermos provados, tratados por Deus, como aconteceu aqui, de repente a libertação vai fluir, vai acontecer. A grande questão aqui não é vencer os demônios, é sermos vencidos por Deus. Essa é a grande questão. Então, isso é algo que nós precisamos de entender. E o meu desejo nessa manhã com você é um só: que nós possamos sair desse lugar, desse culto, totalmente derrotados pelo Espírito Santo. Esse não é o culto da vitória, é o culto da derrota. E se você sair daqui vencido, derrotado pelo Espírito Santo, as cadeias vão começar a se abrir. Algumas coisas vão romper. O reino de Deus tem os seus paradoxos. Paradoxo é uma verdade escondida numa contradição aparente. Às vezes a gente pensa que funciona de um jeito, mas é de outro. A questão não é você conquistar, é você ser conquistado. A questão não é o tanto que você tem do Espírito Santo, é o tanto que o Espírito Santo tem de você. Essa é a questão. Essa mulher, nós vamos ver, ela precisava simplesmente ser alinhada com um princípio específico. Um princípio de humildade, de humilhação. Isso resultaria numa solução radical daquela situação. Não foi uma tarefa simples, porque Jesus nunca é superficial. De maneira profunda, ele começou a confrontar todas aquelas situações que estavam sustentando aquele quadro. Jesus nunca é superficial, sem fazer rodeios, mesmo correndo um risco de ser totalmente mal compreendido, como nós às vezes o mal compreendemos aqui. Ele permaneceu firme no seu discernimento. A verdade é que o que a gente observa hoje na prática é que muitos ressentimentos contra Deus nascem de respondermos às suas provas sem uma perspectiva da nossa dureza. Eu não sei quantos já viram pessoas amarguradas com Deus, pessoas tentando responsabilizar Deus pelas tragédias do universo. São pessoas que não têm discernido as provas de Deus na sua vida. Então, gostaria de compartilhar com você, para a gente poder terminar, 3 provas que essa mulher passou. 3 provas. São provas universais, eu diria assim. Isso faz parte, isso está no pacote, né? Nós somos a obra de Deus, nós estamos em construção. São reformas que Deus precisa de fazer na nossa alma e que vão destrancar o futuro da nossa família e da nossa descendência. Então é muito interessante. Aqui a gente pode ter um entendimento mais claro do que Tiago quer dizer com esse sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é esse sujeitai-vos, pois, a Deus? O que isso significa? Não é? A primeira prova, a Bíblia descreve que essa mulher veio então clamando, gritando. Eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, essa mulher veio gritando, clamando, desesperada, e simplesmente diante de todo esse clamor, a Bíblia fala assim: contudo,
Contudo, com tudo isso que ela fez, contudo, não lhe respondeu palavra. Silêncio. Desprezo. Eu não sei quantos já passaram por uma situação de desprezo. Silêncio. A mulher veio gritando por socorro e Jesus simplesmente a ignorou. É muito estranho isso. Jesus a ignorou. Não lhe respondeu palavra. Porque se o pastor está na igreja e uma pessoa chega gritando, apavorada com um problema sério, ele vai dar toda atenção, mas Jesus não fez isso. Ele está na contramão do bom senso. Não lhe respondeu palavra. Ele a despreza num momento de angústia e perplexidade. Quando o silêncio de Deus confronta o nosso desespero. A gente vê isso muito em Salmos, principalmente naquele momento quando Davi calou o seu pecado, não é? Aquela história do adultério de Davi foi uma história muito complicada, 8 a 11 anos ali de um tratamento severo. Então você vê episódios, salmos inteiros, Davi dizendo: Senhor, por que te alongas de mim? Por que o seu silêncio? Por que o Senhor não me responde? Não é? Aquele clamor, silêncio, silêncio. Diante do desespero, diante de uma sensação de morte espiritual, cercado pelos seus inimigos, o silêncio de Deus. Deus se cala. Aquela sensação de vazio e dor atravessa o nosso coração. A única resposta que nós temos diante do nosso clamor é a solidão. Você ora, chora, jejua, busca, clama, descabela. Deus está calado. O sentimento é claro, porque Jesus não só não lhe respondeu palavra, ele estava andando, ele continuou andando, ele largou ela para trás, simplesmente largou ela para trás, sem lhe responder nada, a desprezou. E é nesse momento que as nossas feridas gritam, que a nossa alma clama, chora. E muitas vezes o espírito de orgulho ele não fala, ele dói. Está vendo? Deus não ama você. Ele não se importa com você. Deus se esqueceu de você. Ele te abandonou na hora que você mais precisava dele. Se Deus te amasse, isso não estaria acontecendo na sua vida. Isso não estaria acontecendo com a sua filha. Deus não te ama. Alguma vez você já ouviu isso? Que Deus não se importa com você? Que Deus não te ama? O pior, sabe qual que é o pior? É que isso parece fazer sentido. Você não acreditar numa mentira como essa, num momento como esse, é para a gente que discerne as provas de Deus, que não duvida do caráter dele jamais. Eu não sei se você pode observar, mas Jesus criou um clima muito constrangedor. Ficou um negócio difícil, ficou um negócio desarrumado. Porque ele não só desprezou a mulher e foi embora, mas a mulher não se contentou, ela não desistiu, e ela continuou gritando, ela insistiu. Por mais que Jesus silenciou, desprezou, não lhe respondeu nada, secou ela continuou gritando: Filho de Davi,
Ela estava dizendo: eu sei quem o Senhor é, o filho de Davi, o Yeshua HaMashiach, a salvação de Israel, eu não vou desistir. E ela gritando, gritando, gritando. A situação ficou tão constrangedora, gente, que os discípulos tentaram melhorar o negócio. Talvez Pedro, assim, se sentiu mais espiritual que o mestre. Senhor, e ele, a Bíblia fala, né? Olha só, mestre, ela vem gritando atrás de nós, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Tipo Pedro falando: Senhor, pelo menos seja educado. Você não está vendo o escândalo que a mulher está fazendo? O Senhor está queimando o filme da igreja. Há um escândalo, Jesus. Pelo menos seja educado. Sua mãe não te deu educação? Despede ela, marca no Monte das Oliveiras, conversa com ela depois e tal, vê o que dá para fazer por ela. Porque a mulher está igual uma louca gritando, e está todo mundo vendo. O Anás, o Caifás, a turma está toda aí. Vai sair na Gazeta de Jerusalém que o Senhor desprezou essa mulher. Quando eles tentam melhorar a situação, aí vem a segunda prova. A primeira foi o desprezo. Aí vem a segunda prova: discriminação. Respondeu-lhes ele. Com certeza, Jesus ia ser chamado de fascista, nazista. Discriminação. Respondeu-lhes ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher era da casa de Israel? Não era. Não era. Então, quando os discípulos tentam amenizar esse constrangimento inicial da situação, vem uma resposta ainda mais agressiva. Ele impetra um golpe fortíssimo contra a insistência dela. A discrimina racialmente. Se omite em relação a ela por causa da sua nacionalidade. A inferioriza em relação aos judeus. E nós vamos ver, ele está lidando inteligentemente com uma questão aqui. No Evangelho de Marcos, esse mesmo episódio, a Bíblia fala que essa mulher era grega, cirofenícia de língua e nação. Ela era grega. É um negócio curioso. Então, a gente vê uma discriminação racial, nacional aqui, mas Jesus queria abalar o que era abalável. Tinha uma estrutura ali que precisava ser mexida. Ela era grega. Principalmente no Evangelho de João. Todas as vezes que os gregos queriam se aproximar de Jesus, havia uma resistência. Havia uma resistência. Por quê? Porque os gregos, os caras eram nariz empinado. A elite cultural. Lembra quando Jesus, suspirando, fala: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, os gregos, inclusive quando Paulo tenta explicar esse contraste da cruz com os principais povos da época, ele fala que a cruz de Cristo foi um sinal de fraqueza para os romanos, que eram os fortes, um sinal de escândalo para os judeus, que eram os religiosos, e um sinal de loucura para os gregos, que eram os sábios, os epicureus, estoicos.
Os caras não queriam saber muito desse negócio de ressurreição, de cruz. Cruz não, cruz é escândalo, ninguém quer a cruz. Por isso que Paulo falava, a cruz é loucura para aqueles que se perdem, todavia para nós os que cremos é o poder de Deus. Então, veja bem, a cidadania grega era o símbolo do orgulho cultural, o orgulho intelectual, o orgulho espiritual. As pessoas mais sábias, cultas, civilizadas estavam lá na Grécia. Todo o conceito de superioridade, moda, padrão de beleza, tudo foi ditado pela filosofia grega. Jesus precisou tocar nesse ponto. Porque onde tem orgulho, tem destruição. O que dá a entender que aquele quadro de exploração demoníaca, horrivelmente endemoniada, estava respaldado por uma desordem, um esquema de propagação de iniquidade, baseado em orgulho, superioridade, arrogância. Somos os melhores. Jesus precisou de abalar isso, tratar com isso, não é? E essa mulher, gente, surpreendentemente, quando Jesus fala isso, não é? Quando ele coloca dessa forma, eu só vim para os filhos de Israel. Sabe o que essa mulher faz? Essa mulher, ela diz o seguinte: Senhor, Senhor, socorre-me. Você tem que entender o que está acontecendo aqui, porque naquela época o judeu era subjugado romano, era um escravo, uma nação subjugada ao Império Romano, e os gregos eram a elite cultural. Você sabe que, inclusive, por que a cultura grega foi para o mundo inteiro? Através de uma romanização. Os romanos conquistaram o mundo pela força, mas filosoficamente, quem conquistou o mundo foram os gregos. Então você tem uma mulher da elite cultural, sábia, riquíssima, culta, chamando um judeu: Senhor, socorre-me. Quebrou tudo. Senhor, socorre-me. Alguma coisa rompeu ali. Mas não parou aí. Aí vem a terceira prova. Quando Jesus fala, Jesus, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então veja bem, essa mulher foi desprezada, discriminada, e agora ela está sendo ofendida. Tem uma ofensa aqui. Não é bom tomar o pão dos filhos. É estranho, mas Jesus está tocando na dignidade humana dessa mulher. Vamos dizer assim, cara, Jesus baixou o nível, ofendeu a mulher publicamente, foi uma coisa muito forte. Não havia como provocar tanto assim a carnalidade de uma pessoa da alta estirpe. A mulher foi ignorada, discriminada, agora estava sendo ofendida. Jesus não só agrediu ela em relação à filiação, porque falou: você não é filha. Não só a desconsiderou como filha, como nivelou ela com um animal imundo. Irmãos, culturalmente, como se estivesse chamando ela de cadela. Eu acho que nesse momento os discípulos já estavam suando frio. Talvez o André falou: rapaz, monta rápido a equipe de intercessão ali, porque o mestre perdeu a cabeça. Judas já estava: ih, rapaz, as ofertas vão cair. Esse mês vai estar fraco o negócio, porque metade da igreja vai embora com um negócio desse aqui. Mas havia uma razão. Havia uma razão. Eu falei: Jesus, gente, ele não é superficial, não. O evangelho é simples, mas é profundo.
E Jesus está lidando com algo. Ele lidou com a nacionalidade grega, mas essa mulher não era só grega, ela era também uma mulher sirofenícia, cananeia. Quem foram os cananeus? Os cananeus são os descendentes de um homem chamado Canaã. Inclusive, é uma história muito farta na Bíblia, porque os judeus ocuparam um território que havia sido antes ocupado pelos cananeus. Lá atrás a terra foi dada para Abraão, mas depois quem ocupou foram os cananeus. Então os cananeus, filhos de Canaã. Canaã era filho de Cão. Só do cara ser filho do cão já é um problema. Era filho do cão, né? E o Cão, filho de Noé. A gente sabe que aconteceu um negócio aí. A Bíblia não explica exatamente o que foi, mas foi uma desonra muito séria. A Bíblia fala que Cão descobriu a nudez do seu pai no sentido de desonrá-lo. Numa situação de Noé, que Noé também não estava muito certo, não é? Chapou o coco, tomou todas. Só que esse filho o desonrou. Então Noé traduz as consequências disso. E se você pegar o texto, que é muito estranho, porque Noé, por 3 vezes, ele fala assim: maldito seja Canaã, filho de Cão. Ele não fala maldito seja Cão. Quem é que descobriu a nudez dele? Foi Cão ou foi Canaã? Foi Cão. Mas quem estava envolvido na maldição, diretamente ou indiretamente? O Canaã. Maldito seja, não Cão, entre aspas, mas Canaã, filho de Cão. O que Noé estava dizendo com isso? Ele estava dizendo o seguinte: meu filho, Cão, do mesmo jeito que você me tratou, a mesma desonra que você me ofereceu, o seu filho vai te oferecer. Assim como você me desprezou, me desonrou, o seu filho vai te desonrar. E quando você estuda a história dos cananeus, você vê esse esquema de propagação de iniquidade baseado em sacrilégio, desonra, desprezo às coisas espirituais, destruição do princípio da honra familiar. É exatamente o que você vê. Inclusive havia um ditado, e o contexto cultural desse ditado era exatamente os cananeus, quando a Bíblia fala: não lanceis as vossas pérolas aos porcos e nem aos cães. Quem era, no contexto desse ditado, essas pessoas que desprezavam as coisas sagradas? Os cananeus, que estavam lá na terra, espalhados lá. E apesar de todo o testemunho, eles vinham resistindo às coisas sagradas. Então, quando Jesus usa essa terminologia, e ele fala assim: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Gente, essa mulher entende o que Jesus está dizendo com ela? Ela entende. E ela fala: Senhor, realmente, por séculos, a gente vem desprezando as coisas sagradas. Por séculos, a gente vem desonrando os pais.
A gente não vê um pai nessa história. E ela se humilha tanto que ela fala: Senhor, mas tem misericórdia, porque os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O Senhor tem razão, o Senhor está certo. Então essa mulher se humilha tanto que chega uma hora que algo se rompe. A 300 mil quilômetros por segundo, na velocidade da luz ou das trevas, qual você quiser, né? Aqueles demônios foram embora. Ela se humilhou tanto, como diz, os demônios ficaram endemoniados e foram embora. Eu imagino que naquele momento Jesus deve ter dado um suspiro de alívio. Ela conseguiu. Ela chegou onde ela precisava de chegar. Ela chegou onde ela precisava de chegar. Agora vai ter uma reforma. Agora vai ter uma reforma. As coisas vão se reerguer de uma outra maneira. Então Jesus respondeu e disse: mulher, grande é a sua fé, seja-te feito como tu queres. Em Marcos a Bíblia fala assim: por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Gente, não tem expulsão de demônio nesse texto. Não tem expulsão de demônio aqui. Jesus não falou: sai, Satanás. Não tem nada disso aqui não. Jesus inteligentemente levou essa mulher por um processo que as próprias respostas que ela estava dando causaram a libertação. Para cada prova, ela teve uma palavra. Quando Jesus a desprezou, ela continuou clamando, ela não desistiu não. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus a discrimina, ela fala: Senhor, socorre-me. Quando ele fala: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Rapaz, essa mulher é ninja. É impressionante como ela combateu não o mal, mas o bom combate. De uma fé que nasce de uma humilhação profunda, que faz jorrar a graça. A graça jorrou. A graça prevaleceu. Eu creio. Eu não sei o que você está passando. Honestamente não sei. Eu não sei os conflitos que estão presentes na sua família. Talvez alguns aqui, literalmente, às vezes você tem um filho, uma filha que está perdido no mundo das drogas, imoralidade. Talvez não é que seu filho está perdido, é seu pai, sua mãe que está perdido. Às vezes não é a parábola do filho pródigo, é do pai pródigo. Talvez uma área da sua vida que está totalmente destruída. Mas existe uma palavra que nós podemos liberar para esse tempo. Toda prova demanda uma palavra. Por esta palavra vai. Sua filha está livre por essa palavra. Que palavra foi essa? Os cachorrinhos comem das migalhas. Para ela foi essa palavra. Para mim talvez seja outra, para você seja outra. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus.